Felizes os olhos que veem o que vós verdes. Jesus está exultando de alegria no Pai, louvando, bendizendo, porque não foi aos sábios, aos grandes, aos poderosos, aos entendidos que o Pai revelou os segredos do reino, mas aos humildes de coração, aqueles que depõem do seu coração toda e qualquer soberba e orgulho e abrem seu coração para contemplar as manifestações de Deus no meio de nós. Daí, deixa eu dizer uma coisa ao seu coração. Onde está a mão de Deus que eu não vejo? Onde está a graça de Deus que não me toca? Onde estão os prodígios de Deus que as pessoas exultam nela, que eu não estou conseguindo ver? Felizes os humildes, bem-aventurados aqueles que estão na humildade de coração, porque são esses que contemplam a glória de Deus, a ação de Deus, a graça de Deus agindo no meio de nós. O problema não é a mão de Deus que não está agindo. O problema muitas vezes é o nosso coração que não se despiu, que não se revestiu da graça, da humildade. Se nós não lapidarmos esse coração, se nós não tirarmos do nosso coração daquelas disputas humanas, daquelas pretensões covardes que muitas vezes a humanidade nos impõe, nós não conseguimos ver o reino de Deus, as graças de Deus acontecendo. Jesus, agindo no meio do seu povo, fez graças, prodígios, milagres, e muitos não puderam tocar, muitos não puderam ver, contemplar. E mesmo aqueles milagres que foram feitos à vista de muitos, não passou para alguns de apenas de fatores humanos, porque não estavam revestidos com o olhar da fé e, sobretudo, com a humildade que nos une aos desígnios de Deus, a graça de Deus acontecendo no meio de nós. Amados irmãos e irmãs, o reino de Deus está acontecendo, Deus está no meio de nós. Nós precisamos nos revestir da graça para poder ver o reino de Deus acontecendo no meio de nós. Primeiro, mudar essa mentalidade. Aqui é preciso mudar a maneira de nós enxergarmos a vida. Se nós continuarmos enxergando as coisas só do nosso jeito de ver, da nossa maneira de ver, e às vezes a nossa maneira de ver é revestido de elementos que nós vamos adquirindo ao longo da história, da vida e assim por diante, que são fantasiosos, mentirosos, enganosos, revestidos de ilusão, mas acima de tudo de pretensões humanas. Quando nós colocamos nossas pretensões humanas à nossa frente, nós não conseguimos tocar na graça de Deus. Esta sim é que cura a nossa humanidade. Essa sim é que coloca a nossa humanidade na sintonia e na graça do divino. Permita que os seus olhos vejam. Permita que os seus olhos contemplem. Você pode olhar para uma pessoa e ver nela ódio, rancor, ressentimento, raiva. Estou tantas vezes escutando alguém dizer: eu não vou com a cara daquela pessoa. E eu digo a você, o problema não é a cara da pessoa, o problema é o nosso olhar, é a maneira como nós olhamos para o outro. Você pode olhar para uma pessoa jogada no chão, prostrada, e dizer que é um bandido, que é alguém que não deu valor na vida, mas você pode olhar para aquela pessoa com o olhar de Deus e dizer: é Jesus que está ali, precisando de mim, dos meus cuidados. O problema não é aquilo que vemos, mas é aquilo que o nosso olhar capta. Se o nosso olhar se reveste da graça, nós iremos ver a graça de Deus acontecendo no meio de nós. Mas se estamos com o olhar obcecado pela amargura, pelos ressentimentos, pela visão secularista, mundana, nós vamos ver as pessoas, as coisas, o mundo, a vida a partir disto. Se a sua visão de vida é baseada apenas em valores ou cifras econômicas, você pode perceber que tudo em que você olha, você vai olhar com esse olhar de avareza, de posse, de dinheiro, assim por diante. Mas se o seu olhar é revestido da humildade cristã, é revestido do olhar de Cristo, você olha as coisas com amor, com caridade
e você é capaz de enxergar a presença de Deus, mesmo em meio a coisas desastrosas que não entendemos e não compreendemos. O que transforma o nosso mundo, sobretudo o mundo interior que há em nós, é o olhar e a visão que temos. Precisamos deixar que Deus ilumine o nosso olhar para podermos contemplar o seu reino presente no meio de nós. Deus abençoe você.